Já está gravando, tá? Pode iniciar. Obrigado, Lívia. Olá, você. Bem-vindos aí ao nosso encontro 3 da nossa disciplina de conversão de unidades e administração de medicamentos. Hoje a gente tem o grande objetivo da gente poder pegar uma prescrição médica, por exemplo, e vamos avaliar quantos cartuchos, né, quantas caixinhas precisam ser liberadas para aquele paciente, para ele cumprir aquele tratamento dele. Em uma farmácia de manipulação, às vezes eu chego a uma matéria-prima e o teor do ativo, do IFA, não está 100%. Como que eu faço a correção daquele ativo, né, para que ele possa ir com o teor de 100%, baseado ali com a correção matemática que é possível fazer. Isso tudo para a gente poder atender com segurança, para a gente poder atender com eficiência terapêutica, né, aquele paciente que precisa daquele medicamento com aquela posologia durante aquele determinado período de tempo, com aquela determinada concentração, né? E existem alguns parâmetros aqui também que são relacionados à performance, né? Por exemplo, numa farmácia de manipulação, se eu tenho um manipulador e eu produzo 200 cápsulas em uma hora, né? Quer dizer que se eu tiver dois manipuladores, eu vou produzir 400 cápsulas em uma hora, né? Ou as 200 cápsulas mais em meia hora. E aí tem tudo a ver aí com o princípio da nossa disciplina aí, da administração dos medicamentos, a atenção posológica, né? Principalmente para nós aí, os técnicos de farmácia, em atender, em assistir aquela pessoa que vai buscar ali a farmácia, a drogaria ou a farmácia magistral para os seus produtos, para os seus processos. Então, hoje, é isso que é o objetivo aí do nosso trabalho, o objetivo aí da nossa aula, que é esse cálculo de dose de medicamentos e o cálculo de unidades a serem dispensadas para o tratamento. Então, a gente já começa com um pequeno exercício, né? Então, temos aí uma letra A e uma letra B. Independente do momento que você estiver assistindo a aula, né? Mas tente você primeiro sozinho resolver esta questão, né? Baseado em um princípio lógico, um raciocínio matemático. Muitas das vezes, uma simples regra de três, a gente consegue resolver esse princípio, essa dúvida, essa questão, e a gente consegue dar a posologia ideal, a assistência farmacêutica ideal para aquele paciente. Então, a prescrição médica preconiza aspirina 1 grama. Lembrando que 1 grama vezes 1.000, eu chego em 1.000 miligramas, né? E eu tenho que administrar de 8 em 8 horas. O paciente comprou, porque às vezes é o custo mais barato, às vezes é um similar, às vezes é um genérico, que às vezes é mais barato, né? Comprimidos de 500 miligramas. E aí ele quer perguntar, realizando a análise dimensional, quantos comprimidos o paciente deve tomar a cada intervalo de 8 em 8 horas, né? E a B, supondo que a embalagem comercial contém 10 comprimidos e o período para o tratamento é de 20 dias, quantas caixas serão necessárias para dispensar o tratamento? Tá? Pausa no seu vídeo e tenta resolver esse exercício. Alternativa A e alternativa B.
dá para se fazer por um raciocínio matemático simples. No máximo, uma simples regra de 3. Tempo para vocês. Pare o vídeo. Tentem resolver sozinhos. Bora lá. Um primeiro passo. Alternativa A. Cada comprimido que ele comprou tem 500 miligramas. E cada dosagem de 8 em 8 horas precisa ter 1 grama. Lembrando que 1 grama eu tenho que conversar com a mesma unidade que é miligrama, né? Princípio da regra de 3, as mesmas unidades embaixo das mesmas unidades. Então, 1 grama, medida de massa, equivale vezes 1.000 miligramas. 1 vezes 1.000 miligramas. Então, se eu tenho... Um comprimido tem 500 miligramas, ele precisa, na dosagem dele, tomar 1.000 miligramas. Então, 1.000 miligramas equivale a quantos comprimidos? Fazendo a continha matemática, essa relativamente fácil, 1.000 é o dobro de 500. 2 comprimidos. Poderia ir pelo raciocínio lógico de cara, né? Montando a regrinha de 3, vai que algum outro comprimido com uma outra dosagem, né? Um comprimido tem a dosagem de rótulo dele 500 miligramas que ele comprou. Só que ele não vai tomar 500 miligramas, ele vai tomar 1.000 miligramas. Então, isso equivale a quantos comprimidos? Fazendo a continha matemática, X deu 2 comprimidos de 8 em 8 horas. Então, de 8 em 8 horas, ele vai tomar 2 comprimidos de 500 miligramas. Alternativa A. Avalie se alguma dúvida. Refaça o cálculo. E aí ele pergunta, né? Quantos comprimidos ele vai precisar para fazer o tratamento dele durante 10 dias? Aí a gente vem para a nossa alternativa B. Eu tenho que tomar 2 comprimidos de 8 em 8 horas. Aqui a gente tem que lembrar, o dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas. Então, se eu tomo 1 por dia, é de 24 em 24 horas. Se eu tomo 2, 12 horas. Se eu tomo 3 por dia, de 8 em 8 horas. 24 dividido por 3, 8. Daí vem a posologia 8 em 8 horas, que é o preconizado aqui pelo nosso exercício, né? Se eu tomo 4 vezes ao dia, aí já são 24 dividido por 6, 4. No nosso caso, ele prescreveu, tem lá a prescrição médica, 8 em 8 horas. Então, 24 dividido por 8, quer dizer que ele toma 2 comprimidos 3 vezes ao dia. São 3 dosagens. Então, por dia ele vai tomar, por dose de 8 em 8 horas, são 2 comprimidos. Se ele tem 3 dosagens no dia, 2 vezes 3 são 6 comprimidos por dia. Então, ele tem que tomar 6 comprimidos por dia. Então, em um dia de tratamento, ele toma 6 comprimidos.
Só que o tratamento dele vai ser por 20 dias. Então, em 20 dias, quantos comprimidos ele vai precisar? Né? Se um dia ele usa 6 comprimidos, em 20 dias ele vai precisar Y, o total de comprimidos. 20 vezes 6, 120 comprimidos, fazendo aí a nossa continha. Então, o total de tratamento dele durante 20 dias será com 120 comprimidos. Só que a unidade comercial, a cartelinha de comprimidos que ele usa, vem com 10 comprimidos de 500 miligramas. Então, quantas cartelinhas ele vai precisar comprar? Então, ou você, como técnico de farmácia, vai dispensar, vai assistir ele no momento ali da venda. Se uma caixinha tem 10 comprimidos, ou uma cartelinha tem 10 comprimidos, 120 comprimidos vai estar para Y de caixas, Z de caixas que a gente colocou aqui. Então, fazendo a nossa conta, ele vai precisar 12 caixas para o total de tratamento que ele precisa seguir, que ele precisa realizar. Então, é um exercício básico de administração de medicamentos, principalmente para o técnico de farmácia que trabalha em um balcão de uma farmácia, de uma drogaria. Eu tenho que estar atento à dosagem total, se eu tenho que converter. Como aqui eu tinha só de 500, não tinha o de 1.000, 2 comprimidos para chegar em 1.000. Outro detalhe, quantos eu preciso no dia? Outro detalhe, quantos eu preciso para o total de dias de tratamento, né? E de acordo com a minha unidade comercial, quantas caixas ou cartelas eu preciso liberar para aquele paciente, para ele poder cumprir aquele tratamento, aquela terapia preconizada, prescrita ali para ele. Parem mais uma vez o vídeo, independente do momento que você estiver assistindo. Tente refazer o exercício, tente tirar as suas dúvidas e verifique se tem aí alguma dúvida ainda para que a gente possa tentar lhe ajudar. Então, um exercício básico. O que muda? Às vezes eu mudo o nome do medicamento, eu mudo a posologia, ao invés de 8 em 8 é 12 em 12, 6 em 6, mas o processo de fazer a assistência é o mesmo. Eu tenho que ver quanto que eu preciso adequar para a dose, quanto que eu preciso para atender no dia, quanto que eu preciso para atender no total de tratamento e quantas unidades tem na unidade comercial para que eu possa fazer a liberação das unidades totais comerciais que eu tenho ali disponível. Show de bola, né? Muito bacana a pessoa sair feliz, satisfeita, porque você conseguiu ajudá-la no seu tratamento. Um outro tipo de administração de medicamento, principalmente em nível ambulatorial, algumas vezes em nível hospitalar, e mesmo para o processo de drogarias e farmácias, farmácia de manipulação em especial, é o ajuste da dosagem pelo peso. E aqui impacta muito, principalmente, prescrições pediátricas, porque as crianças não conseguem engolir cápsula, não conseguem engolir comprimidos. Então, é uma forma comercial que, às vezes, só tem comprimido. Por exemplo, Carvedilol. Então, o que vai ser feito? O preparo de uma suspensão
pediátrica à base de carvedilol, seja matéria-prima ou seja o comprimido, mas uma forma líquida, suspensão, para poder adequar, né? Ou então eu tenho já uma formulação que já possa ser líquida, mas eu preciso adaptar aquele. O mesmo acontece com o público geriátrico, com o público idoso. Muitos idosos já não conseguem mais também deglutir. E aí, muitas das vezes, também é feito a modificação da forma farmacêutica final para uma forma farmacêutica líquida que possa ser trabalhada para ter aí a terapêutica segura para conseguir o idoso e o geriátrico utilizar aquele determinado medicamento. Então, ajuste de peso, né? Para atender o público pediátrico é rotina da assistência farmacêutica na administração de medicamentos em uma farmácia, em uma drogaria, em um hospital também, por exemplo, né? Então, bora lá. Mais um tempinho para vocês fazerem também esse exercício. E também, basicamente, uma regra de 3. Parem o vídeo e um tempo para vocês. E aí, o tempo de vocês fazerem. Bacana, deu tempo? Voltamos, então. Tentem refazer. E bora lá. Então, o primeiro passo, a gente precisa cálculo das doses necessárias. Então, aqui uma simples regra de 3. A gente pega aqui de cara o ajuste que o próprio rótulo, que a própria bula já nos mostra. Para uso pediátrico, é 10 miligramas por quilo. Então, ó, eu tenho que 10 miligramas para 1 quilo. Poderia marcar aqui com a regra de 3. Eu tenho 10 miligramas para cada 1 quilo. Mas a criança tem 10 quilos. Então, 10 quilos, qual que vai ser a dosagem para essa criança? 10 miligramas em 1 quilo, em 10 quilos, 10 vezes 10, 100 miligramas por dose. Então, a cada dose, precisamos, ajustado pelo peso da criança, administrar 100 miligramas desse ativo que é o paracetamol. Então, de 6 em 6 horas, serão 4 doses no dia, precisa administrar 100 miligramas. Poderia ter ido pela regra de 3. Ficou na dúvida? Monta a regrinha de 3. Eu tenho 10 miligramas no meu rótulo,
para cada 1 quilograma do paciente. Nesse caso, é pediátrico. Mouse me ajuda. Para cada 1 quilo. Mas quantas miligramas eu preciso se o meu paciente tem 10 quilos? Foi daqui que a gente partiu fazendo aí o interstício, né? Pela regra de 3, 10 miligramas para 1 quilo, em 10 quilos, X. Fazendo a regrinha de 3, 10 vezes 10, 100 miligramas por dose, de 6 em 6 horas. Segundo passo, eu já tenho uma unidade comercial que já é vendida e que está dizendo no rótulo, na embalagem, na bula, que o frasco tem 160 miligramas por 5 mililitros. Então, agora eu vou para o ajuste da dose. Eu preciso da dose de 6 em 6 horas. Então, 5 mililitros, 5 ml, eu tenho 160 miligramas do meu ativo. Está no rótulo, está dizendo da unidade comercial. Mas eu não posso administrar 160. Pelo ajuste do peso da criança, eu tenho que administrar 100 miligramas. Isso me dá X mililitros de correção, de ajuste da dose. Que fazendo aí a regra de 3, eu vou aplicar 3,12 mililitros de 6 em 6 horas. Então, eu faço o meu ajuste de 6 em 6 horas, daquela unidade comercial, eu vou ali com a minha seringa dosadora, puxar e administrar para essa criança 3,12 mililitros daquele fármaco, que nesse caso é o paracetamol, de 6 em 6 horas. Parem novamente o vídeo, tentem novamente refazer, para verificar se tem alguma dúvida, e o passo sempre é o mesmo. Primeiro passo, qual é a dosagem pelo peso? E no segundo, de acordo com a embalagem comercial que eu tenho, como que eu faço o ajuste do volume ou da massa baseado naquela dosagem que eu preciso. Posso mudar o nome do fármaco, posso mudar a dosagem, posso mudar a posologia, mas a forma e o raciocínio de fazer é o mesmo para cada um deles. Tentem ver se tem alguma dúvida. Qualquer coisa, aciona a minha, aciona a Lívia. E aí agora a gente vem para um terceiro tipo. Esse daqui tem a ver um pouco com ajuste de processo, melhoria de processo, né? E, mais uma vez, um tempo para que vocês possam tentar resolver. Também
simples e uma simples regra de três ou um simples raciocínio matemático, a gente também consegue verificar esse daqui. Então, podem paralisar o vídeo se acharem melhor. Quem está aí presencial ao vivo, tenta resolver nesse momento para a gente poder tentar tirar as dúvidas. Então, isso daí tem a ver aí com a performance. Por que ela é importante quando a gente pensa na própria administração do medicamento? Que muitas das vezes, o cliente, quando vai na farmácia e às vezes o produto é manipulado, né, um produto magistral, ele quer saber em quanto tempo a manipulação vai ser feita. Porque ele consegue ir fazer alguma outra atividade e depois, no final daquele tempo, ele já volta para poder buscar, porque ele também está doido para começar o tratamento. Né? O quanto mais rápido ele começar o tratamento, mais rápido ele recupera ali o possível patologia que ele está. E às vezes o produto manipulado vai demorar 2 horas, vai demorar 4 horas. Quanto tempo? Então, aí consegue, dentro de uma análise de performance, com um manipulador, com dois manipuladores, qual que é a capacidade produtiva que a gente tem em um determinado período de tempo. Então, a farmácia magistral trabalha muito com esse princípio, para dar eficiência em quantidade de entrega no menor tempo possível. O paciente precisa começar o seu tratamento e, né, ele tem essa ansiedade do menor tempo para ele poder receber o produto manipulado, produto magistral. Quem aí conseguiu? Pode usar o microfone, pode usar o chat. Quem aí conseguiu fazer com a pausa do vídeo? Boa noite aí, Marília. Nós estamos aqui fazendo alguns exercícios, tentem ir fazendo com a gente. Então, se em 8 horas eu faço as 500 cápsulas com um manipulador, se eu tiver 2 manipuladores para eu ter a mesma performance, quer dizer que eu vou gastar metade do tempo, né? Então, em 4 horas, cada um deles faz 250 cápsulas. Então, em 4 horas, eu vou ter as 500 cápsulas, metade do tempo, porque eu dobrei a minha capacidade produtiva, né? Então, ao invés de entregar de um dia, dobrando a capacidade de mão de obra, né? Eu tenho ali 2 manipuladores, conhecem o processo, têm a segurança, eu consigo rapidamente trabalhar com eles de forma que eles possam entregar no tempo mais seguro, com maior agilidade, aquele determinado produto. Pausem aí o vídeo. Quem está presente, dúvidas? Tentem refazer, tentem reanalisar. Marília e demais, dúvidas?
Tranquilo? Beleza. Então, bora para mais um. Olha só agora. Teste da calibração de gotas. Principalmente aqui para poder atender o público, mais uma vez, pediátrico, mais uma vez o público geriátrico. Muitas das vezes vamos utilizar, ou vamos administrar, ou vamos dispensar, assistir com uma formulação líquida. E aí tem o empírico. Se você não consegue fazer o teste, o empírico é que 1 mililitro, 1 ml, são 20 gotas. Isso é o teste empírico, quando não se consegue ter o valor de gotas por mililitro. Padroniza-se que cada mililitro tem 20 gotas. Na farmácia de manipulação, na drogaria, na farmácia hospitalar, quando não se tem o teste, ou quando a gente não consegue fazer esse teste para determinar exatamente, com precisão e exatidão, usa-se o valor empírico. Cada mililitro, ou seja, 1 ml, tem 20 gotas. Isso pode variar, 1 gota, 2, 3, 5 gotas a mais ou a menos, de acordo com o batoque que a indústria usa, né? Então, esse é um fator, por isso que a gente fala que é empírico, quando a gente não consegue calcular, quando a gente não consegue ter pela bula ou pelo rótulo, pela embalagem do produto. Mas uma farmácia de manipulação, por exemplo, ou quando você está em um hospital, tem uma farmácia hospitalar que consiga fazer, é possível a gente fazer a calibração de gotas, baseada aí na embalagem industrial e naquele conta-gotas, aquele batoque, né, gotas que tem ali. Então, a calibração de gotas é realizada contando o número de gotas para preencher 2 mililitros. Então, eu pego uma provetinha que tem ali a graduação e vou contando quantas gotas, vou colocando ali quantas gotas até chegar com a marca do menisco em 2 mililitros. Ok? Então, vamos supor, fui contando as minhas gotas, quando chegou no menisco em 2 mililitros, deu 46 gotas. Quer dizer que eu tive 46 gotas para 2 mililitros. Para 1 mililitro é X, metade, 23 gotas. Por que que eu faço com 2 e não faço com 1 imediato? Porque 1 é um pequeno volume, então a possibilidade de erro visual é maior. 2, a gente já consegue ver uma massa de volume maior. E aí isso minimiza a possibilidade do erro sugestivo da visão, né? Então, aqui no meu caso, eu peguei uma provetinha de 5 mililitros e fui pingando, gota a gota, e contando o número de gotas até 2 mililitros. Contei, deu 46 gotas em 2 mililitros. Em 1 mililitro, X. Quer dizer que em 1 mililitro, que é a metade de 2 mililitros, eu tive a calibração, a padronização de 23 gotas. Então, cada mililitro, cada ml nessa minha calibração deu 23 gotas. Por que que é importante? Porque, às vezes, tem lá agora, ó, eu preciso administrar agora 100 miligramas
por mililitro. Então, eu tenho que administrar 23 gotas. Eu tenho que administrar 100 miligramas. Eu não posso colocar agora em 1 mililitro. Eu tenho que administrar 2 mililitros. Eu consigo fazer a correção baseado no número de gotas que eu preciso administrar. Primeiro momento. Não tem como fazer. Não tem o dado na bula, no rótulo, utiliza o dado empírico. 1 mililitro são 20 gotas. Consegue fazer o cálculo, conta o número de gotas até 2 mililitros, divide pela metade para você ter em mililitro. E aí não consegue ter erro para poder fazer a administração. Bora lá, exercício aí para vocês agora. Como se tivesse aí um A e um B. Parem o vídeo, quem está assistindo pelo vídeo. E quem está aí ao vivo, síncrono, tentem resolver. Tempinho para vocês resolverem. Tempinho para vocês. É o tempo do silêncio que é que vocês estão resolvendo. Marília e demais. Dúvidas? Estão fazendo? Dúvidas? Então, primeiro passo. Ele pegou a provetinha de 5 mililitros, foi contando o número de gotas até chegar com o menisco em 2, até chegar na medida de 2, e deu 40 gotas. Então, em 2 mililitros, ou 2 ml, ele contou 40 gotas. Quer dizer que em 1 mililitro, ele tem X gotas. Que fazendo a regra de 3 é a metade. Quer dizer que eu tenho 20 gotas por mililitro. Então, primeiro passo aí, a gente tem 20 gotas por mililitro. Se em 2 mililitros eu tive 40 gotas, em 1 mililitro eu tenho 20 gotas. Até aqui, dúvidas?
Gotas eu preciso administrar agora de 8 em 8 horas. Opa! Eu tenho aqui, ó, 250 miligramas por 1 ml. A dosagem da embalagem está me dizendo isso. Só que eu não quero administrar 250. Eu preciso administrar 500 miligramas do meu medicamento. Isso me dá no total quantos ml? 2 ml. Se em 250 eu tenho para 1 ml, 500 miligramas, quer dizer que eu vou ter em 2 mililitros. E aí ele quer saber o número de gotas, que eu não tenho como fazer essa medida, eu não tenho seringa dosadora. Aí eu preciso administrar em gotas. Quantas gotas eu tenho que administrar? Aí a gente volta lá naquele primeiro cálculo. Vou fazer aqui em cima. 1 mililitro, nós achamos que tinha 20 gotas. Se eu preciso administrar 2 mililitros, X gotas, ou Y gotas, só para poder mudar. Quer dizer que o total, a cada 8 em 8 horas, eu tenho que administrar 40 gotas desse medicamento. Daqui, pegando uma rotina de farmácia, a gente precisa ver quantos ml vem no frasco. E aí, o frasco é de 10 mililitros. Então, eu consigo fazer aqui quantos dias de tratamento? Quantos frascos ele vai precisar levar? Conseguimos fazer baseado lá naquele primeiro exercício que a gente também já passou, que é a quantidade de unidades a serem dispensadas ou que dá para poder fazer o tratamento. Mas o princípio, posso mudar o nome do medicamento, posso mudar o número das doses. Trabalha com o número de doses de gotas por mililitro. E aí eu consigo ajustar para aquela necessidade que eu preciso. Até aqui, dúvidas? Parem aí o vídeo. Quem está síncrono, Marília e demais, dúvidas? Tentem refazer, vocês sozinhos. Beleza, Marília, show de bola. Bora mais um. Tempo aí para vocês. Ajuste aí que a gente precisa fazer. Voltamos aí a ajuste de peso. Tempo para vocês. Tentem aí novamente fazer ajuste de peso, de tão importante que ele é.
Aí ele pede primeiro a dose total no dia, e aí depois essa dose total no dia tem que ser dividida para 6 em 6 horas. Lembrem, 24 horas dividido por 6 quer dizer que são 4 doses diárias. Dúvidas até aqui? Então, primeiro passo, ajuste da dose pelo peso. Está dizendo que é 50 miligramas do meu ativo para cada quilo do paciente, seja ele adulto, pediátrico ou geriátrico. Nesse caso pediátrico, que o paciente pesa 10 quilos. Pesando 10 quilos, quer dizer que eu tenho que ter X miligramas do meu ativo. Fazendo a matemática, deu 500 miligramas por dia desse meu ativo precisa ser administrada a esse paciente. Só que a administração não é única, não é 500 miligramas em dose única. A B pede que essa administração seja de 6 em 6 horas. Opa, eu posso ir aqui por um raciocínio lógico. 6 em 6 horas são 4 doses no dia. 500 dividido por 4, 125. Já acha de cara, pelo raciocínio. Ficou com dúvida? Vamos fazer a regra de 3. 500 miligramas eu tenho que administrar em 24 horas, que é um dia. Só que cada dosagem tem que entrar em 6 horas. Da Y, fazendo aí a matemática, deu 125 miligramas de 6 em 6 horas. Até aqui, dúvidas? Parem o vídeo. Quem está síncrono, avalie novamente e verifica se tem dúvidas. Então, nesse caso, a dose diária é 500 miligramas, eu preciso em 4 vezes ao dia. 500 dividido por 4, 125 miligramas cada 6 em 6 horas, para dar 4 vezes ao dia. Marília e demais, dúvidas? Ok, pessoal, ou ainda está fazendo? Próximo. Mais um tempinho para vocês. Mas aí, o próximo exercício. Marília e demais, se tiverem dúvida no outro, fala aí e a gente volta. Também não tem problema. Esse daí tem um spoiler aí bacana. Ó, o mantra da diluição. C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. O 1 sempre o concentrado. O 2 sempre já o diluído. O final. Temos que imaginar o seguinte: eu tenho uma solução
que está concentrada e eu vou colocar ela como se eu fosse colocar em água, mas no nosso caso, como fármaco, muitas das vezes é no soro fisiológico, é no soro glicosado. Então eu tenho ali o ativo com mais um volume de líquido. Então a concentração por mililitro vai diminuir, né? Porque eu estou colocando mais veículo, eu estou colocando mais líquido. Então, qual é essa nova concentração? Eu sempre digo, cálculo de diluição, desenha. Desenha o frasquinho do concentrado, desenha o frasquinho do diluído, porque aí a gente sabe o que a gente precisa encontrar. Então, vamos supor aqui, ó. Um farmacêutico adiciona 10 mililitros, então ele pegou desse daqui e mandou para cá 10 mililitros, 10 ml. É o meu V1, volume do meu concentrado, 10 ml. A concentração aqui é 20% peso-volume. Está numa concentração percentual. E ele transferiu para um volume de 500 mililitros. Opa! Então, o meu volume final aqui, ele vai ser 500, que é o que eu já tinha, mais 10. Porque eu estou adicionando 500 mais 10. Não foi 10 com mais 490 para ter 500. Eu já tinha o 500 e adicionei mais 10. Então, o meu volume 2 é 500 mais 10. E aí ele quer saber qual a concentração final que a gente tem aqui. Então, baseado aí no desenho, ficou um pouco em cima do outro, mas dá para a gente poder ver. Ó. Eu tenho a concentração 1 de 20 massa-volume, peguei os mililitros, qual é a minha concentração 2? E aqui, ó, em 510. Tem que corrigir isso daí. Em 510. Por que é 510? Eu já tinha 500 e coloquei mais 10. Não foi 490 mais 10. Aqui eu tenho que ter o cuidado, ok? Então, vou fazer daqui para a gente poder fazer C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. A concentração 1 de 20, massa-volume. O volume que eu levei dela foi de 10. Qual é a minha concentração 2 no volume final de 510? Fazendo a minha matemática, ficou 20 vezes 10 dividido por 510. A minha concentração 2 vamos usar a calculadora aqui para nos ajudar. Vinte vezes 10 dividido por 510. 0,39. Aproximadamente 0,40 de peso-volume. Diluir bastante aí.
Se eu tivesse colocado no texto e completou, transferiu 10 e completou para 500, quer dizer que era 10 mais 490. Mas aqui ele deixou claro que ele colocou em 500 de solução, né? Então, é 500 mais 10 nesse caso. Por isso que é 510, por isso que fizemos a correção aqui. Até aqui, dúvidas? Cálculo de diluições, clássico, dentro de uma farmácia magistral, dentro de uma farmácia hospitalar, e até mesmo dentro de uma farmácia, para você explicar ou assistir a pessoa como ela vai pegar do frasco 5 e colocar em um soro fisiológico para ela poder fazer a sua dispensação e utilização. Também básico dentro da nossa administração de medicamentos. Marília e demais síncronos. Dúvidas? Pessoal que está assistindo pela gravação, pare, reveja e veja se tem dúvida. Faça o exercício. E levem sempre o mantra da diluição. C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. O 1 sempre o concentrado e o 2 sempre o diluído. Não tem erro. Consegue ir facilmente. Até aqui, dúvidas? Outro detalhe muito importante dentro dos cálculos farmacêuticos é que às vezes eu tenho o meu fármaco líquido, mas eu quero a dosagem dele em massa. Eu tenho ele em massa, mas eu preciso da dosagem dele em líquido. Qual é o cálculo matemático que nos permite converter unidades diferentes de massa em volume e de volume em massa? Cálculo da densidade. Vimos na aula anterior o quanto ele foi importante para a gente poder calcular soluções, que muitas das vezes o meu concentrado, o meu reagente puro, ele está líquido, mas eu tenho primeiro qual é a massa que eu preciso dele, e depois eu uso densidade, massa sobre volume, para saber qual a medida de volume daquela massa que eu preciso. Então, simplesmente fundamental, né, quando a gente prepara soluções, saber o cálculo da densidade. É uma das fórmulas químicas, físico-químicas, mais brilhantes que a gente tem. Exatamente porque ela consegue converter isso, massa em volume, volume em massa, né? E aí a gente consegue trabalhar facilmente. Então aí, primeiro exercício aí para vocês. Bora lá, um tempinho para vocês. Do terceiro livro, tá tudo certo.
Professor Wilson, pessoal, acredito que o professor tenha tido algum problema com a internet, tá? Mas eu já vou entrar em contato aqui com ele, só um minutinho. Dúvidas, pessoal? Professor Wilson, tudo certo? Tá tudo tranquilo, Lívia? Ah, sim, é porque sua foto sumiu aqui, aí eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Ah, não, beleza. Eu só fui pegar o copo de água aqui enquanto eles estavam fazendo exercício. Perdão. Ah, tá, tranquilo. Então, eu quero preparar 1.000 mililitros da solução 0,1, mas o rótulo lá atrás, né, para fazer a dissolução de comprimidos, 3,66 dissoluto. Quando eu fiz lá, a molaridade é igual a massa sobre massa molar vezes o volume em litros, aula nossa passada, eu encontrei que a massa de HCl que eu preciso, 3,66 gramas. Quando eu pego o frasco do HCl, ele é líquido, ele não é sólido. E aí o que acontece? É mais fácil eu medir o volume do líquido do que pesar o líquido na balança. Qual é a fórmula matemática que me ajuda a converter essa massa em volume para facilitar a minha vida? Densidade. Então, densidade, massa dividido pelo volume. A densidade que está no rótulo dele, 1,83. A massa que eu preciso, 3,66, dividido pelo volume. Fazendo, então, a minha matemática, deu 3,66 dividido por 1,83, 2 mililitros eu vou pipetar do meu ácido, ao invés de pesar na balança, 3,66, facilitando a minha vida. Então, a fórmula da densidade em termos de administração de medicamentos favorece a nossa vida. E no preparo de soluções também. Quem está síncrono, dúvidas? Quem está aí assistindo a gravação, refaça, veja se tem dúvidas. E aí tem mais um de densidade aí para vocês. Por quê? Principalmente quando a gente trabalha em farmácia de manipulação, farmácia magistral, é comum ter que usar o volume do sólido, né? É aquilo que a gente brinca. Quem pesa mais? 1 quilo de areia ou 1 quilo de pena? Em termos de peso, os dois, a mesma coisa. Mas quem ocupa maior volume? 1 quilo de areia ou 1 quilo de pena? Para eu ter 1 quilo de pena, eu vou ter que ter um volume, de ocupar um volume muito maior, porque o peso, a densidade aparente da pena é muito menor do que a densidade da areia, né? Então, para preencher uma cápsula, manipulação de uma cápsula, um dos passos que a gente precisa ou que pode utilizar é o volume aparente do pó. Então, por isso é comum, dentro da área magistral, na administração de um medicamento magistral, também fazer o cálculo de densidade para sólidos, para você verificar o volume aparente daquele sólido. Né? Então, em uma farmácia magistral, foi realizado a tara de uma proveta, né? E o recipiente, que era o amido, um pó, um sólido,
pesou 1,25 gramas. Qual é a densidade aparente desse pó? Então, é um cálculo comum, rotineiro, necessário em uma farmácia de manipulação. Densidade é a massa dividido pelo volume. No caso daqui, para preencher os 100 mililitros, pesou 1,25 gramas, dividido por 100 mililitros, quer dizer que a densidade aparente desse pó, 0,0125 grama por mililitro. Então, a densidade ela pode ser aplicada tanto para líquidos quanto para sólidos. E ajuda em conversões do sólido no líquido e do líquido no sólido, facilitando a vida na administração de medicamentos ou no preparo de soluções no nosso dia a dia. Até aqui, dúvidas? Outro passo importante, cálculo de formulações. Eu tenho um princípio ativo que algumas vezes vem do fornecedor, não vem com 100%, ele vem dentro de uma especificação, por exemplo, 90 a 110, 95 a 105, 75%. Então, é necessário fazer a correção, né? Então, pode ser baseada no teor do meu laudo analítico. Então, exemplo aqui, ó, a prescrição pede paracetamol 500 miligramas. Eu tenho que tomar uma cápsula de 12 em 12 horas. Manda fazer 60 cápsulas. Mas o teor do paracetamol do fabricante é 95%. O laudo analítico do fabricante trouxe 95%. Qual que é a quantidade de paracetamol que eu vou precisar pesar? Opa, eu posso ir aqui, ó. Se uma cápsula é 500 miligramas, 60 cápsulas, X. Quer dizer que eu vou precisar 30 mil miligramas de paracetamol, que é a mesma coisa que 30 gramas. Dividido por 1.000, 30 gramas. Só que se eu pesar exatamente 30 gramas do paracetamol, eu estou levando só 85% de ativo que eu preciso. Para eu considerar 100%, quer dizer que eu tenho que considerar Y. Fazendo a regrinha de 3, deu aí que ao invés de pesar 30 gramas para eu fazer essa formulação junto com os meus recipientes, o meu paracetamol eu preciso pesar 35,29 gramas, pela correção do teor pelo laudo analítico. O que muitas farmácias de manipulação fazem? Chama isso fator de correção. Ele pega o teor, que teria 100%, dividido pelo teor analítico. Então, 100 dividido por 85 dá 1,176. Que é a mesma coisa se você multiplicasse aqui agora. Ó, 30 vezes 1,176, você vai encontrar o 35,29, ou aproximado disso, da mesma forma. Então, para não ficar fazendo a regra de 3 toda hora, várias farmácias de manipulação já vão direto no que ela chama fator de correção. 100%, que é o ideal, dividido pelo o percentual ou concentração analítica. E multiplica isso pelo valor que seria se tivesse 100% vezes o fator de correção. Pode ir, então, pela regra de 3 ou direto pelo fator de correção. Até aqui, dúvidas? Bem usual também. Outro detalhe também que é feito
Eu tenho um comprimido comercial e eu quero preparar a partir dele uma dosagem pediátrica ou geriátrica, né? Pode ser sólida ou líquida, né? Solução, suspensão, aí vai depender, né? É o que eu chamo aí de diluição de comprimidos. Então, o médico prescreveu 25 miligramas de nimesulida, de 12 em 12 horas, 2 vezes ao dia. A primeira sugestão é a mudança da forma do medicamento, já que é para criança, sair de forma sólida, que não consegue engolir, e ir para uma forma líquida. De acordo com as informações da embalagem, 100 miligramas do composto a cada comprimido. Opa! Então, um comprimido, eu tenho 100 miligramas da nimesulida, que é o meu ativo, rótulo do meu produto. Né? Se eu dividir ao meio o meu comprimido, eu tenho 50 miligramas. Então, o que eu posso fazer? Pegar 50 miligramas, ou seja, meio comprimido, e diluir ele em 10 mililitros. Eu vou ter 5 miligramas por mililitro. Se em 1 mililitro eu tenho 5 miligramas, 25 miligramas, que é o que ele precisa, eu vou dar em 5 mililitros de 12 em 12 horas. Então, eu faço primeiro a dosagem para a massa e depois, baseado na massa, eu vou ver qual a quantidade de mililitros que eu vou administrar para esse meu paciente. Muito usual para atender formulação pediátrica, né? Muito comum aí para administração e para o atendimento de formulação pediátrica. Até aqui, pessoal, dúvidas? Aqueles que estão síncronos, refaçam esse exercício daí, analisem ele novamente. Aqueles que estão assistindo a gravação, pare, refaça, veja se tem dúvidas. Marília e demais, dúvidas? Se não dúvidas, pessoal, deixo aqui o meu abraço a vocês. Essa é a nossa última aula dessa nossa disciplina. Alguns que já estão indo para a formatura, muito sucesso na trajetória profissional. Aqueles que continuam dentro do ciclo, com outras disciplinas ou outros módulos, muito sucesso aí no caminhar de vocês. Pode ser que a gente se encontre em próximas disciplinas, mas façam estágio, buscam estágio, busquem o primeiro emprego através do estágio de vocês. E desejo a todos aí muito sucesso na caminhada, na trajetória, e qualquer coisa que precisar da gente, conte comigo, conte com a Lívia, conte com a Júlia, para que a gente possa ajudar vocês, seja com dúvidas, sejam aí para o mercado, e a gente possa ajudar vocês. Até breve, grande abraço e muito sucesso a todos. Tchauzinho, professor. Boa noite. Até daqui a pouco, né? Beleza, boa noite, Lívia. Até daqui a pouco. Obrigado, Marília e demais. Fiquem com Deus.